Beleza, então nas aulas anteriores a gente vem trabalhando, certo? O contexto relacionado com genética. E aí, salvo engano, nas últimas duas aulas a gente trabalhou a parte de alelos múltiplos e herança ligada ao sexo, né? Hemofilia, daltonismo e tudo mais. Hoje nós vamos tratar de um assunto na genética que seria meio que uma variação, tá? Dessa primeira lei, que são a parte de interações gênicas, tá? Ou variação da segunda lei, melhor dizendo, são as interações gênicas. As interações gênicas são formas diferentes como os genes podem, de alguma forma, se expressar, digamos assim, em relação às características, tá? Então, dentro do contexto de interações gênicas, a gente vai ver que a matemática que envolve essas interações vai fugir um pouquinho àquela matemática da segunda lei de Mendel, tá? A gente não vai ter aquele padrão, digamos assim. Então, como eu sempre digo a vocês, a gente tem a regra, tá? Que é as leis da genética, as leis de Mendel, e a gente tem as exceções, tá? Que são justamente esses pormenores que a gente começa a tratar. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte de interações gênicas. São genes que vão estar em cromossomos diferentes, mas que estarão associados à determinação de uma mesma característica. Então, um acaba interferindo na ação do outro. Aí a gente vai ver quais são os tipos de interações gênicas e como essas interações gênicas vão gerar, digamos assim, as características dentro daqueles padrões que a gente vem trabalhando na matemática em si, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para espelhar. Pronto. Então, a gente vai ver a parte de interação gênica, herança quantitativa e pleiotropia, certo? E aí a gente vai ver a interação genética simples, a epistasia, herança quantitativa, pleiotropia, cada um desses processos e como esses processos eles ocorrem, ok? Então, a interação gênica, tá, ocorre quando algumas características podem ser condicionadas por mais de um par de genes em interação, certo? Ou seja, eu tenho genes diferentes que estão em cromossomos diferentes muitas vezes, mas que estão associados a uma mesma característica. Um determinado fenótipo, ou seja, uma característica, é devido ao processo de interação entre dois ou mais pares de genes alelos. Então tá aqui, ó, como acontece a interação gênica. Eu tenho o Azão e o Azinho, um par de genes. Eu tenho aqui o Bzão e o Bzinho, outro par de genes, inclusive em cromossomos diferentes. Daí eu gero um único caráter, uma única característica, um único fenótipo. Tá? Isso aqui é uma interação gênica. E dependendo da forma como esses genes estiverem interagindo, a gente vai dar alguns nomes a essas interações. Tá? Então, a interação gênica simples, ela é fácil de entender, digamos assim, tá? Ela foi evidenciada no contexto de observação do tipo de cristas de galinhas, tá? Já que não existia essa questão de dominante e recessivo e não se sabia como que as cristas elas apresentavam essas características diferentes. Daí foi observado o seguinte, ó, o GNRzão, o GNRzão é um gene que vai determinar a crista rosa, tá? Crista rosa. O gene Ezão vai determinar a crista do tipo ervilha.
Mas aí onde está? Quando eu tiver só o Rzão, qualquer coisa, com o Ezinho, a crista vai ser rosa. Quando eu tiver o Rzinho, Ezão, alguma coisa, a crista vai ser ervilha. Quando eu tiver o Rzão, qualquer coisa, Ezão, alguma coisa, ocorre a interação entre o Rzão e o Ezão, e aí gera-se um tipo de crista intermediária, que é essa aqui, ó, a crista do tipo nós, certo? Esse indivíduo aqui, tá? E quando eu não tenho nenhum gene dominante, que é o Rzinho, Ezinho, Ezinho, eu vou ter o indivíduo com a crista do tipo simples, certo? Então, preste atenção. Se eu tenho só o Rzão, tá? Se eu tenho só o Rzão, vai determinar a crista do tipo rosa, só o Rzão como gene dominante. Se eu tenho só o Ezão como gene dominante, vai determinar a crista ervilha, tá? Que é justamente esse tipo de crista aqui, ó. Se eu tenho o Rzão e o Ezão juntos no mesmo genótipo, esses dois genes vão interagir e eles vão gerar um fenótipo chamado de crista nós, que é essa aqui, ó, Rzão com Ezão, tá? E a ausência de qualquer dominante vai gerar um indivíduo com crista simples. Então, é um processo de interação entre o Rzão e o Ezão. Tá? Se tiver só o Rzão, ele vai determinar a crista rosa. Se tiver só o Ezão, ele vai determinar a crista ervilha. Isso falando-se em relação a genes dominantes. Se eu tenho os dois juntos, eles determinam a crista do tipo nós. Se eu não tenho nenhum dominante, eu tenho a crista do tipo simples, ok? Então, deu para entender aí mais ou menos como é o esquema de cristas e tudo mais? Deu para entender a interação gênica simples? Então, como o próprio nome diz, a interação gênica simples, tem muito o que se falar, certo? É você saber que o Rzão é para rosa, o Ezão é para ervilha, e quando eu tenho os dois juntos, vai dar um fenótipo diferente, que é a crista nós, certo? A ausência deles também vai gerar uma tipologia chamada de crista simples, ok? Então tá aqui, ó. A herança da crista de galinhas, exemplo de interação gênica simples. A crista ervilha, ó, sempre que eu tiver o Ezão e o Rzinho, eu vou ter a crista ervilha. Sempre que eu tiver o Rzão com o Ezinho, ó, posso ter Rzão ou Rzinho, tanto faz, eu vou ter a crista rosa, tá? Se eu tiver o Ezão e o Rzão, seja qual for a combinação, eu tenho crista nós, tá? E se eu tiver Rzinho, a ausência de todos os dominantes vai gerar a crista do tipo simples, ok? Então tá aqui, ó, exemplo 1. A crista nós, Ezão alguma coisa, Rzão alguma coisa. Por que eu boto essa barrinha aqui? Porque tanto faz se for Ezão, se for Ezão, Ezinho, se for Rzão, ou Rzinho, tá? Crista rosa, Rzão, qualquer coisa, tá? Crista simples, Rzinho. E crista ervilha, Ezão, qualquer coisa, Rzinho, certo? Então vamos lá. Cristas simples, puras, indivíduo duplo recessivo, com cristas nós puras, indivíduo duplo dominante. Tá? Quando eu cruzar, eu vou ter o indivíduo Ezão, Ezinho, Rzinho. Tá? Aí eu vou ter 100% de indivíduos com essa característica. Mas só quando eu tenho Ezão e Rzão, eu nem tenho crista simples e nem tenho crista nós. Eu vou apresentar
as cristas, ou melhor, vou ter a crista simples, crista nós, e aí o indivíduo, por ser dotado de Ezão e Rzão, ele vai ser 100% crista nós. Quando eu faço o cruzamento de dois indivíduos de F1, eu vou ter aquela mesma proporção, 9, 3, 3, 1, tá? Eu vou ter 9 indivíduos com o Ezão e o Rzão, que são 9 indivíduos com crista nós, 3 indivíduos com o Ezão e Rzinho, Rzinho. Então, vou ter 3/16 de indivíduo com crista ervilha. Eu vou ter 3/16 com o indivíduo Ezinho, Ezinho, Rzão, alguma coisa, tá? E aí, esse indivíduo, ele vai ter a crista rosa. E eu vou ter 1/16 de indivíduo duplo recessivo. Esse indivíduo terá a crista do tipo simples, tá? É aquela historinha do quadro de Punnett, certo? Interação gênica, um segundo exemplo aí, é a forma do fruto da abóbora. Olha só, se eu tenho só o azão ou só o bezão, ela é esférica. Se eu tenho todos os genes recessivos, ela é alongada. Se ela tem o azão e o bezão, ela é discoide, ou seja, ela tem a forma meio oval. Então, preste atenção. Se eu tenho só o gene azão, ou só o gene Bzão como dominante, tá? Azão alguma coisa, Bzão, Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, ela vai ser esférica. Se ela tem o Azão e o Bzão simultaneamente, ela vai ser discoide. Aí eu vou pegar, ó, esféricas puras, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, com outra esférica pura, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Fazendo esse cruzamento aqui, eu vou ter 100% de indivíduos discoides, porque vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Então, eu vou ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, dando os indivíduos discoides. Intercruzando eles entre si, eu vou ter, agora a proporção muda. Em vez de ser 9, 3, 3, 1, eu vou ter a proporção 9, 6, 1. Como assim, professor? Deixa eu abrir aqui uma... Deixa eu fazer a transmissão de tela completa e abrir aqui um Paranauê para a gente anotar. Pronto, vocês estão vendo aí minha telinha branca, né? Sim, não, talvez. Sim. Beleza. Aí se liga só. Olha o que ele diz aqui. Ele tem 100% de indivíduo discorde, azão, azinho, bezão, bezinho, certo? E aí ele vai ter, ó, 9/16 com azão, bezão. Beleza, vai ser o indivíduo com formato discoides. 6/16 com o formato esférico. Por quê? Porque eu vou ter 3/16 com azão, alguma coisa, bezinho, bezinho, e 3/16 com azinho, azinho, bezão, qualquer coisa. Então, ao invés de ter a proporção 9, 3, 3, 1, eu vou ter a proporção 9, 6, 1. Acho que até, ó, uma atividadezinha, um desafiozinho que eu deixei. Os fenótipos para a forma dos frutos da abóbora podem ser discoide, esférica ou alongada. A forma discoide dos frutos da abóbora é condicionada pelo genótipo azão, qualquer coisa, bezão, qualquer coisa. A forma alongada por azinho, azinho, bezinho, bezinho. Do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigotas, espera-se que nasçam. Então, ele tem isso aqui, ó. Abóboras discoides heterozigotas vão ser o seguinte. Eu vou ter azão, azinho. Vixe, eu estou bugado. Bezão, bezinho. Cruzado com azão, azinho. Bezão, bezinho. Certo? Aí, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Antes de fazer o quadrinho de Punnett? Eu tenho que achar os gametas, tá? O primeiro vai ser o gameta azão com bezão.
certo? O segundo vai ser o Azão com Bzinho, certo? O terceiro vai ser o Azinho com Bzão. E o quarto, ó, segundo com segundo, Azinho, Bzinho, tá? Se os dois cruzantes são iguais, aqui do lado eu vou colocar a mesma coisa, ó. Vou colocar o Azão, Bzão, certo? Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, um Bzinho. Chegando aqui, errar, eu não digo que é impossível, mas é bem improvável. É só você fechar os quadrantes. E aí, fechando os quadrantes, eu vou fazer o quê? As interseções, certo? Fazendo as interseções, eu vou encontrar os possíveis genótipos e fenótipos para a característica, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a primeira interseção aqui vai dar Azão, Azão, Bzão, Bzão, certo? Aqui vai dar Azão, Azão, Bzão, Bzinho, tá? Aqui vai dar Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E aqui vai dar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí, ó, segunda linha, certo? Vamos para a segunda linha aqui. Com a primeira coluna vai dar Azão, Azão. Aqui, ó, desce o Bzão, Bzinho. Tá? Aí aqui, ó, segundo com segundo. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Aí, ó, segundo com o terceiro vai dar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O segundo com o quarto, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, certo? Vamos para a terceira linha agora. Então, o quadro de cruzamento é basicamente o mesmo, certo? Só que a gente vai ver que as proporções de resultado que vão ser diferentes. Aqui, ó, vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? Aí aqui vai ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. E aqui vai ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? Vamos para a última linha, primeira coluna. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí aqui, ó, última com a segunda vai dar Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí, ó, quarta com terceira. Azinho, Azinho,
Bzão, Bzinho. E, por fim, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí vê só, certo? Quando tiver Azão, alguma coisa, Bzão. Vixe. Azão, alguma coisa, Bzão, alguma coisa, vai ter o formato ovoide, não é isso? É ovoide que ele colocou lá o termo? Não, discoide, tá? Que tanto faz, que é o formato discoide, certo? Se eu tiver o azão, qualquer coisa com Bzinho, Bzinho, ou o azinho, azinho, com Bzão, qualquer coisa, vai ter o formato esférico, que é o formato arredondado, certo? E se eu tiver o azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou ter o formato alongado, certo? Então se liga. Vamos procurar aqui. Quem tem azão e bezão, certo? Aqui eu tenho azão e bezão? Tenho, certo? Então aqui eu tenho azão e bezão. Aqui eu tenho azão e tenho bezão? Tenho. Aqui eu tenho azão e bezão. Aqui eu tenho azão e bezão? Tenho. Aqui tenho azão e bezão? Tenho, tá? Aqui tem azão, bezão? Tem. Aqui tem azão? Tem, mas tem bezão? Não, não tem, certo? Então, não vai caracterizar essa forma discoide, certo? Aqui tem azão? Tem. Tem bezão? Também, certo? Aqui tem azão? Tem. Tem bezão? Não, não tem, certo? Aqui eu tenho azão? Tenho. E o bezão? Também, certo? Caracteriza também a forma discoide, certo? Então, no caso aqui, ó, eu vou ter o azão e o bezão, certo? Forma discoide. Aqui eu tenho azão, tenho bezão. Aqui não tem azão, então já não vai. Aqui também não tem azão. Aqui tem azão e bezão, certo? Aqui tem azão, mas não tem bezão. Aqui tem bezão, mas não tem azão. Aqui não tem nada. Então, se a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos com essa característica aqui, tá? Aí, se a gente for ver, o indivíduo que tem só o azão com o bezinho, bezinho, tá? Eu vou ter aqui, ó, um indivíduo com azão, bezinho, bezinho, dois com azão, bezinho, bezinho, três indivíduos com o azão, bezinho, bezinho, certo? Que vai me possibilitar a forma esférica. Só que quem for azinho, azinho e tiver o bezão, também vai ter a forma esférica, tá? Aí a gente vai ter isso aqui, ó. Quem for azinho, azinho, mas tiver o bezão, ó, tem um, tem dois, tem três, tá? Então também tenho três possibilidades para indivíduos azinho, azinho com bezão alguma coisa, certo? Isso quer dizer que ao todo eu vou ter seis
possibilidades para indivíduos com a forma esférica, tá? E aí eu vou ter uma única possibilidade aqui para o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Que vai dar o formato alongado. Nesse caso aí, a proporção vai ficar de 9. Aí não vai ficar uma proporção de 3 e 3, vai ficar uma proporção de 6. Por quê? Em ambos os casos eu vou determinar a mesma característica que é o formato esférico, tá? 9, 6, 1. Tá? Por isso que deu aquela proporção. Então vamos voltar lá e ver o que é que ele está perguntando. Já deu aqui que tem menos de 5 minutos. Do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigóticas, espera-se que nasçam somente abóboras discoides. Vai ser todo mundo discoide? Não, certo? 50%, no caso, tendo o Azão e o Bzão, vai ter a forma discoide. E 50% Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que vai ser a forma alongada. Não, também não. Somente abóboras discoides heterozigotas? Também não. 75% discoides e 25% redonda? Não. Ele vai ter abóboras discoides, esféricas e alongadas? Sim, certo? Então, a alternativa que melhor poderia responder essa questão seria a alternativa E, certo? Então, nós vamos ter 9 discoides, 3 esféricas, uma alongada, nessa proporção aqui. Certo? Ou melhor, 9, 6, né? Nove, seis, um. Tá? A proporção vai ser essa. 9, 6, 1. Entenderam aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Podemos continuar? Pode continuar. Beleza. Então, epistasia. Epistasia é um tipo de interação onde um gene ele vai inibir a ação do outro, tá? Então, na epistasia, eu vou ter um gene chato, que é aquele que não vai deixar o outro fazer o que ele deveria fazer, tá? E aí eu posso ter epistasia dominante ou posso ter epistasia recessiva, tá? Um exemplo bem simples e clássico é a cor da plumagem de galinhas da raça Leghorn, tá? Como que isso vai acontecer? Se liga. Na cor da plumagem da galinha, eu tenho o seguinte, ó. Plumagem colorida vai ser Czão, Czão ou Czão, Czinho, junto com o Izinho, Izinho. Plumagem branca. Pode ser o Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, que já caracterizaria o indivíduo de plumagem branca, ou qualquer combinação que tenha um Izão. Porque o Izão, ele é um gene epistático, ele é um gene inibidor, certo? Então, nesse caso, aqui, ó, fenótipo da plumagem colorida, eu vou ter Czão, Czão, Izinho, Izinho, ou Czão, Czinho, Izinho, Izinho. E da plumagem branca, Czão, Czinho, ou Czão, Czão, Izão, qualquer coisa. Se eu tiver o Czão, tiver o Izão, acabou-se, já era. Se for Czinho, Czinho já vai dar a coloração branca de qualquer maneira, tá? E tendo o Izão, eu vou ter também a epistasia. Então, vai funcionar mais ou menos dessa maneira aqui, ó. O Czão, certo? Vai dar ela colorida, tá? O Czinho vai dar ela branca. O Izão, tá? Vai inibir a cor, ou seja, vai ser o gene epistático. E o Izinho
ele vai ser um gene neutro. Daí, o que vai acontecer? Se eu tiver Czão alguma coisa com izinho, izinho, isso aqui vai dar colorida. Plumagem colorida. Se eu tiver Czão qualquer coisa com Izão qualquer coisa, o Czão vai tentar fazer com que seja colorido, mas o Izão vai inibir a cor. Então ela vai ser branca. Tá? Se eu tiver o Czinho com o Izão qualquer coisa, não precisa nem o Izão inibir nada. Por quê? O Czinho, ele vai dar a cor branca, certo? Então, nesse caso aí, eu vou ter a cor branca também, certo? E aí, se eu tiver o Czinho, Izinho, Izinho, eu vou ter a cor branca também, tá? Então, no caso da epistasia, eu vou ter o gene Izão, que é esse gene aqui, inibindo eu vou ter o gene Izão, que é esse gene aqui, ó, inibindo a manifestação da cor. Então, é um gene que vai atuar suprimindo a ação de outro gene. Isso aí é chamado de epistasia. E eu tanto posso ter a epistasia dominante, quanto eu posso ter a epistasia recessiva. Então, no caso da epistasia recessiva, eu tenho aí, ó, Pzão vai dar cor preta, Pzinho vai dar cor parda. O Dzinho vai ser epistático, impede a manifestação da cor, ou seja, vai ser indivíduo pardo, albino, tá? E o Dzão permite a manifestação da cor. Então, ó, em F1 eu tenho Pzão, Pzinho, ou melhor, em P, em geração parental, eu tenho Pzão, Dzinho, que é um albino, tá? Já que o Dzinho impede a cor. Aqui eu tenho Pzinho, Dzão, eu vou ter pardo, certo? Então lembra que ó, Dzinho vai impedir a manifestação da cor. Então o indivíduo vai ficar albino, vai ficar branco. Aí, ó, se eu cruzo em F1, eu tenho 100% de indivíduos Pzão, Pzinho, Dzinho. O Pzão vai dar a cor preta e o Dzão vai permitir a cor, tá? Então eu vou ter indivíduos pretos. Se eu cruzar esses indivíduos pretos entre si, eu vou ter 9 indivíduos para a cor preta, 4 indivíduos para a cor branca e 3 indivíduos para a cor parda. Viu que agora já tem uma proporção diferente? Tá? Ao invés de ser 9, 3, 3, 1 ou ser 9, 6, 1, eu tenho 9, 4, 3. Tá? Por se tratar de uma epistasia recessiva. Então, a matemática dos cruzamentos vai ser basicamente a mesma. O que a gente precisa ficar de olho é em que tipo de interação genética está acontecendo, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Preto, 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 preto. Aí aqui, ó, pardos, certo? E aqui os albinos, tá? Então, eu vou ter aqui a proporção 9. Tá faltando um pardo aí. Ah, não, tá certo. 9, 4 albinos, ó, e 3 que vão ser de cor parda, tá? Que vai ser a cor mais amarronzada, certo? Então, proporção 9, 4, 3, tá? Por tratar-se de uma epistasia recessiva, tá? Então, basicamente, o que a gente teria para falar sobre as formas de interação gênica seria isso aí, tá? Próxima aula, a gente já entra no contexto da genética mais moderna, a genética voltada para a biotecnologia, voltada para
clonagem, transgênico, terapia gênica, enfim, tá? E aí a gente pode começar a correlacionar essa genética moderna com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, certo? Então, próxima semana a gente vai se vendo. Vou começar a abrir as atividades da plataforma, então fiquem de olho lá no grupo e qualquer dúvida é só me chamar no privado, beleza? Beijo para todo mundo. Valeu vocês. Até a próxima Beijo, semana. professor. Tchau, Saudades. tchau.